Pum, chacalacalacabum. Olha só, aula 29, a gente já viu as máquinas térmicas, rendimento de uma máquina térmica. Lembra o que eu fiz dividido pelo que eu poderia ter feito? Agora a gente vai falar de uma máquina térmica invertida, ou seja, a máquina frigorífica e a eficiência dela. Bom, máquina frigorífica, condicionador de ar, geladeira, o que ela faz? Tu lembra do enunciado do Clausius que diz o seguinte, que o calor sempre vai nesse sentido, do corpo de maior para o de menor temperatura, de forma espontânea. Bom, existe o sentido contrário, o não espontâneo. Como assim, prof? Sabe a geladeira? A geladeira pega, bota... Tu já fez isso em casa, fazer o brigadeirinho assim, tá muito quente, tu quer comer rápido, e tu joga o pratinho na geladeira e fica pulando na frente, vai, para esperar. O que aconteceu? Aquele calorzinho saiu dali, da geladeira, e foi para a rua, que é mais quente. Então, a gente fala que calor é uma forma de energia em trânsito que flui espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura. Mas se não for espontâneo, pode ser o contrário, que é o que acontece na geladeira. E esse processo, por não ser espontâneo, ele está relacionado com o trabalho. Que trabalho é esse? Quando tu liga a geladeira na tomada, é o trabalho da energia elétrica se transformando aí em energia térmica. Se tu prestar atenção na geladeira, tem uns caninhos que passam por trás, esse caninho carrega um gás, esse gás quando passa, ele tira o calor e leva embora. Bom, aí o sentido é oposto, é diferente do sentido da máquina térmica normal, porque ali a gente tem o calor, a fonte quente, nos cedendo calor, um tanto é convertido em trabalho e o resto rejeitado para o meio. Tu nota que aqui está o contrário. Esse aqui, o trabalho, tem a ver com o quê? Com a energia elétrica, com o que a gente vem de fora. Esse trabalho, junto com esse calor aqui, que é o calor da fonte fria, que vai dar o calor da fonte quente. O que é o calor da fonte fria? É a energia que eu tiro da geladeira. Então, se eu pegar o trabalho mais a energia que eu tirei da geladeira, é o que sai da geladeira. Alguém já secou roupa atrás da geladeira? Prof é velho, nas antigas fazia isso, tá? Secar o uniformezinho atrás da geladeira, porque sai lá um arzinho quente. Esse ar quente ali, o calor da fonte quente. Aquele ar quente saindo lá atrás é a soma desse trabalho com o calor retirado da fonte fria. E aqui, na máquina frigorífica, a gente mede a eficiência, não o rendimento. É diferente. Lá na máquina térmica, o rendimento não pode ser 100%. Nunca vai passar disso, sempre menos. A eficiência pode dar maior do que isso. Por quê? Porque a eficiência da geladeira, do ar-condicionado, tem a ver com o calor que ele retira da fonte fria, dividida pelo trabalho. O trabalho, no caso da geladeira. O trabalho, no caso da energia elétrica, na geladeira. Se tu notar, a tua geladeira em casa deve ter um símbolo da Procel. Antigamente tinha isso. Esse símbolo da Procel algo que prova que essa geladeira ela é eficiente. Ela é mais eficiente do que uma que não tem esse selo. Então ela aproveita mais energia elétrica, ela é mais vedada, não perde calor muito fácil. Então, para ter esse selo de eficiência, ela tem que, com pouco trabalho, tirar bastante calor da fonte fria. É assim que a gente calcula a eficiência. Eficiência, calor da fonte fria, tá? Dividido pelo trabalho, no caso a energia que fez a geladeira funcionar. Basicamente é isso. A eficiência da geladeira é o tanto que ela resfria as coisas, dividido pela energia que eu gastei para fazer isso. Aí eu estou medindo a eficiência. Fechou? Ah, importante, ó. Aqui, o calor da fonte quente é a soma da fonte fria mais o trabalho. Diferente lá da máquina térmica. Lembra? Lá, a gente tem que trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Aqui no caso, mesma coisa. Bom, agora é o seguinte, a gente vai falar do ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? Bom,
No ensino médio, a gente está se preparando aqui para prestar vestibular, para fazer Enem, a gente discute só o ciclo de Carnot. Se por acaso você cair em uma engenharia, você no futuro for estudar um pouco mais, tu vai entender que a gente pode falar de outros ciclos, reais inclusive. A gente tem o ciclo de Otto, o ciclo do motor de óleo diesel. Todo automóvel que tem um combustível diferente vai apresentar um ciclo diferente. Esse ciclo de Carnot, ele não existe, ele é hipotético, tá? Ele é hipotético. Ele é só na cabecinha do Carnot. Carnot pensou assim: se eu tivesse uma máquina térmica que operasse com rendimento máximo, e atenção, nem essa máquina térmica vai render 100%, nem a máquina térmica de Carnot, porque nenhuma máquina térmica rende 100%, entende? Ela não vai converter integralmente todo o calor em trabalho. Mas se eu pensar no rendimento máximo, a máquina de Carnot é a que vai ter o rendimento máximo. E esse rendimento máximo é medido através de duas temperaturas. Então, olha só, aqui agora, quando a gente fizer aquele modelinho ali, o desenho da máquina térmica, aqui eu tenho calor da fonte quente, eu vou ter também a temperatura da fonte quente. Ó, aqui tem o trabalho, aqui tem a fonte fria. Então a gente vai ter calor da fonte fria e a temperatura da fonte fria. Eu vou calcular o rendimento pensando só nas temperaturas. Importante demais! A temperatura, ela tem que ser medida aqui sempre em Kelvin, tá? Inclusive, se tu procurar em algum lugar, pesquisar aí, tu vai ver aquele papo do 0 Kelvin. A justificativa é porque se eu tivesse 0 Kelvin, ia invalidar a segunda lei da termodinâmica. Coloca um zero aqui em cima, não tem? Ó, 0 dividido dá 100% de rendimento. Não tem como render 100%. Por isso que sempre tem que usar a temperatura aqui em Kelvin. Bom, vimos aí, máquina frigorífica, ciclo de Carnot, a gente vai calcular o rendimento através das temperaturas. Quando pedir assim, calcule o rendimento máximo, tu vai usar isso aqui, as temperaturas. Bom, o ciclo de Carnot é representado por um gráfico. Ele é assim. Tu tem que entender o que está acontecendo aqui. Bom, esse ciclo de Carnot é uma transformação cíclica. Nessa transformação cíclica, tu sabe, a variação da energia é zero. Se tu não sabe, né, vai olhar na aula anterior, tá lá, eu te falo de novo. Então aqui, a variação da energia é zero. E o ciclo de Carnot, ele é composto por 4 curvas. 2 isotermas, as verdes aqui, ó, a transformação isotérmica. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma expansão isotérmica. Vamos fazer assim? Ó, A, B, C, D. Vou falar sobre cada uma dessas transformações. Vem comigo. Olha só. A, transformação AB. Em AB, eu vou analisar as 4, tá? Eu vou analisar AB, BC, CD e DA. Em AB, eu tenho uma expansão isotérmica, tá? Isso aqui representa uma transformação isotérmica. Expansão por quê? Tu tá vendo o volume aumentar para lá? Olha o gráfico, a setinha, o volume aumenta para lá. Nessa expansão isotérmica, o que a gente sabe? Que a variação de energia é zero. Pensa na primeira lei da termodinâmica, ó, a variação da energia, calor trocado menos trabalho. Como isso aqui vale zero, o que tu pode afirmar? Que todo calor trocado foi transformado em trabalho, tá? Isso na transformação AB. Bom, agora vamos lá. Transformação BC. Aqui em BC continua sendo uma expansão, só que agora a gente fala que é uma expansão adiabática. O que é essa expansão adiabática? Uma transformação adiabática é uma transformação que ocorre muito rápido e não dá tempo de trocar calor com o meio. Isso é importantíssimo. Bom, então nessa transformação adiabática tu pode afirmar o seguinte: aconteceu muito rápido, o calor trocado é igual a zero. Só que foi uma expansão. Então, se é uma expansão, ó, aqui, ó, ΔU, calor trocado menos trabalho. A gente ficou só com ΔU e aqui o trabalho negativo.
Como é uma expansão, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, o ΔU fica negativo, ou seja, aqui ele diminui a temperatura. Porque o ΔU é negativo. Lembra da lei de Joule, da energia interna? Bom, agora vamos falar aqui, ó. Tô vindo para o outro lado que ficou apertadinho. Vem aqui agora para outra parte, ó. CD. O que a gente tem em CD? CD a gente tem uma compressão isotérmica. O que é compressão isotérmica? Primeiro, compressão, porque o volume está diminuindo. Aí, se é isotérmica, tu pode afirmar que a variação da energia interna é zero, não varia a temperatura. E como é uma compressão, esse trabalho fica negativo. E daí o calor também é negativo. O que é trabalho negativo? O meio realiza um trabalho sobre o gás. Aí, para ter variação de energia zero, ele rejeita calor para o meio. Então, tá aqui. Fechou? Vamos fazer a última agora, DA. Olha só. DA, a gente tem ainda uma compressão, só que agora é uma compressão adiabática. Mais uma vez, o que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática, ela acontece muito rápido e ela não troca calor com o meio. É isso. Lembra do recipiente adiabático, que é o calorímetro, garrafa térmica de laboratório? É isso. Tu pode chegar hoje para a sua pessoa e você pode dizer assim, ó, eu queria que a nossa relação fosse menos adiabática. O que isso quer dizer? Eu quero mais calor, eu quero trocar mais calor. Tu entende? É isso. Bom, então, compressão adiabática, troca de calor igual a zero, só que na compressão adiabática, quem fica negativo é o trabalho. Aí, a variação da energia interna é positiva, ou seja, ele aumenta a temperatura. Bom, ciclo de Carnot. Um ciclo hipotético que trabalha entre duas temperaturas, em que a gente vai conseguir o rendimento máximo. Não pira nesse máximo, ele não é 100%, é o máximo. Aí, a gente mostrou aqui o ciclo de Carnot, duas isotermas, duas adiabáticas, tu vai calcular rendimento usando a temperatura, e como essa parte aqui toda se iguala, dá para relacionar os calores e as temperaturas aqui. Beleza, vamos fechar agora para a gente falar da segunda lei da termodinâmica, que é impossível uma máquina térmica operando em ciclos transformar integralmente calor em trabalho. A gente vai falar agora com outro viés. A gente vai usar o conceito de entropia. A entropia é um conceito que aparece muito na química. A gente associa a entropia ao grau de desordem de um sistema. A entropia mede os possíveis estados do sistema. Bom, e a segunda lei nos leva a concluir que a entropia sempre vai aumentar. Sempre aumenta. A entropia, na verdade, nunca diminui. A entropia de um sistema isolado nunca diminui. Ela pode permanecer constante, se for um processo ideal e reversível, ou ela pode aumentar. Ou seja, vamos entender isso aí. No universo, cada vez que a gente transforma a energia, a gente sabe, desperdiça um tanto. E, naturalmente, acaba que as energias, no geral, estão se degradando para se transformar em energia térmica. Bom, quanto mais o universo desenvolve, menos energia útil disponível a gente vai ter. Então, pensando nisso, a gente pode falar, sim, na segunda lei, usando o viés da entropia, que a entropia do sistema nunca diminui, sempre vai aumentar, sempre vai aumentar. No mínimo, permanecer constante nesses processos ideais reversíveis. Bom, a gente falou aqui hoje, nessa aula, da segunda lei da termodinâmica. Vimos a primeira, a segunda. Agora a gente vai fazer os 5 exercícios, as atividades para aplicar isso. Mas, velho, isso é questão de prova, aparece muito em vestibular, não deixa de fazer, depois desses 5, as atividades, e vamos junto, tá? Porque esse ano vai ser só sucesso.